Olá, amante do terror. Hoje não estamos aqui para falar sobre alguma criatura, lugar ou qualquer coisa do tipo, mas sim para falar sobre algo que já vem sendo discutido há algum tempo sobre o SCP-173. E se nós piscarmos apenas um olho de cada vez? E antes de assistir o vídeo, já comente aí embaixo o que você acha que pode acontecer, se funciona ou não. E não vale roubar. Seja honesto. Fique com o vídeo. Bem, se você ainda não sabe quem é esse SCP-173 por algum motivo, o card está acima. Veja esse vídeo para entender melhor. Mas resumindo, SCP-173 é um classe Euclid, uma estátua contida pela Fundação SCP. Cada um dos SCPs tem uma peculiaridade, e por acaso, o 173 também não é uma simples estátua. Basicamente, é uma estátua que fica apenas parada no canto da cela de contenção. Porém, ela só permanece assim quando está no campo de visão de algum ser vivo. Mas quando ninguém está olhando para o 173, que acontece o verdadeiro problema, porque ele vai se esgueirar até o alvo mais próximo e vai quebrar o seu pescoço. Isso em questão de milissegundos. E ele pode fazer isso literalmente em um piscar de olhos, porque se você estiver olhando para ele e piscar, é o seu fim. Porque em menos de um segundo você já está no chão com o pescoço quebrado. As pessoas dizem que pode ser teletransporte, mas se fosse assim, não faria sentido ele estar preso em uma cela de contenção. Bastava ele apenas se teleportar para fora. Então tudo indica que essa estátua pode se deslocar a uma velocidade supersônica, algo entre Mach 1 e Mach 5, ou de 1.235 a 6.174 km por hora. Então os funcionários classe D da classe descartável entram em trio na cela de contenção, seja para testes ou simplesmente para limpar, e então eles são instruídos a piscar o mínimo possível e quando forem o fazer, avisar que vai piscar para alguém ficar olhando, e permanece assim até eles saírem de lá. Então, quando as pessoas começaram a ouvir falar desse SCP e dessa peculiaridade de simplesmente não poder piscar os olhos, foi quando surgiu uma solução: piscar um olho de cada vez. Assim, quando um dos olhos é piscado, o outro permanece olhando para o SCP-173, e aí ele nunca vai poder se mexer. Então, essa seria a técnica definitiva para derrotá-lo, certo? Bem, não é tão simples assim. De fato, é uma técnica interessante que sim pode funcionar. Mas veja bem, pode sim funcionar, mas em caso de outra emergência e em cenários muito específicos. A biologia dos seres que possuem a córnea e glândulas lacrimais é piscar os dois olhos com o objetivo de lubrificar a córnea, para que assim consigam enxergar direito. E o ato de piscar os dois olhos é involuntário, ou seja, você não controla a menos que você queira, igual a respiração. Partindo desse pensamento, você só consegue piscar um olho de cada vez precisamente se você se concentrar, e para isso você tem que estar tranquilo. Agora me diz, você ficaria relaxado e tranquilo estando de cara a cara com uma coisa que pode te matar só de você cometer um pequenino deslize? Acho que não, né? Até porque nesse cenário, o seu cérebro libera altas cargas de adrenalina, fazendo com que você fique ofegante e seus olhos sequem mais rapidamente e demandam que você pisque mais. E é nesse momento que você soma no número de mortos. Mas eu tinha dito que essa técnica poderia funcionar, não disse? Pois bem, imagine o seguinte cenário. Você é um simples funcionário da Fundação SCP, sei lá, o faxineiro. E então acontece uma falha na segurança da Fundação e o SCP-173 escapa.
Então você só tem uma saída, que você sabe onde fica, mas o 173 aparece na sua frente e você não se preparou o suficiente e está prestes a piscar. Então aí você pode aplicar a técnica de piscar um olho de cada vez, mas tome cuidado para não deixá-lo atingir o seu ponto cego, porque quando você fecha um dos olhos, você perde 50% do seu campo de visão, e se esse ponto cego atingir o SCP-173, você já sabe o que acontece. Então você consegue escapar do local e escapar do 173. Meus parabéns. Mas agora, imagine outro cenário. Você é um funcionário classe D, descartável, que entrou na cela junto com mais 2. Então houve uma falha na segurança. As portas se trancaram e as luzes piscaram, só restando você e a estátua na cela de contenção. E aí, o que você faz? Então você, muito espertamente, começa a aplicar a sua técnica avançada de piscar apenas um olho. Mas tem muita luz na sala, ou muita poeira, ou os dois, e parece que piscar um olho por vez não está adiantando. Aí você pisca mais rápido e mais rápido. A sua adrenalina vai subindo, você fica com medo de morrer e até aqui você inconscientemente falha e pisca os 2 olhos. E então... Entendeu agora do porquê essa técnica não ser utilizada? Se não entendeu, não tem problema, eu explico. Quando você está em um cenário que você não está correndo perigo, é claro que a primeira coisa que você vai pensar é: eu posso piscar um olho de cada vez. Mas a coisa muda quando você está de frente com a morte. A sua adrenalina vai se espalhando pelo corpo inteiro, e quando você está com altas cargas, você vai ficar agitado e, consequentemente, pisca mais vezes e mais rápido. Então piscar um olho por vez devagarinho seria inviável nessa situação. E ainda mais, isso seria mais perigoso e inútil do que simplesmente aguentar ficar sem piscar. E mesmo que você entre na cela já preparado, em algum momento vai acontecer um deslize e você vai acabar morrendo por absolutamente nada. E aquele exemplo do faxineiro só funcionaria caso ele já fosse treinado e já estivesse preparado para essa situação. Pois caso contrário, no momento em que ele visse o 173, ele iria se surpreender. E qual o gatilho após a surpresa? Exato, piscar. Então, na conclusão, a técnica é funcional? Sim, mas só funciona para aqueles que já foram treinados, sabem exatamente o que tem que fazer, têm coração de gelo, sangue de réptil e têm uma saída. Porque nem o mais preparado do mundo pode manter isso por muito tempo em uma situação de perigo. No máximo do máximo, por 1 minuto, ou menos. E você, não importa o quanto você treine, frente à morte, apenas os que não temem podem fugir. Olá, amante do terror. Nyarlathotep, conhecido como a alma e o coração dos deuses. Ele é basicamente um mensageiro dos deuses exteriores. Quando algo precisa acontecer, seja uma raça ser extinta, uma nova nascida, ou um planeta ser destruído e outro criado, é ele que faz acontecer. É a mente pensante dos deuses, sendo ele o intermediário entre eles e toda a vida presente no universo. Resumindo, o faz tudo. Nyarlathotep é o mais importante deus exterior.
pois, sem ele, os pilares do universo teriam danos irreparáveis e desabariam sobre si mesmos, e a realidade e tudo que nela habita seria destruído. Menos Azathoth, é claro. Ele é como se fosse a representação das faculdades mentais dos deuses exteriores, onde parece que as suas inteligências foram tiradas de seus corpos e reunidas todas em um único ser, no caso, Nyarlathotep, o mensageiro dos deuses. Tamanha é a importância desse ser que ele atende diretamente às vontades de Azathoth, pois ele é o único capaz de entendê-las e cumpri-las. E dizem até que ele é filho de Azathoth, mas não no sentido de ser um fruto, e sim uma criação direta. Mas não confunda as coisas. Nyarlathotep não é um servo. Ele é como se fosse um arauto, e aquele que faz as coisas acontecerem. Porque se depender unicamente dos deuses exteriores, tudo isso teria virado pó. Os deuses não ousam entrar no caminho de Nyarlathotep, nem mesmo Yog-Sothoth, aquele que representa o próprio espaço-tempo, ou Shub-Niggurath, aquela que representa o ciclo da vida. Nyarlathotep é como se fosse o juiz, e a sua decisão é absoluta e nunca deve ser contestada. Ele também é intermediário aos grandes antigos, ou seja, cabe a ele pensar, decidir e cumprir com um poder de decisão irrevogável. Tanto é que durante a história, mais de um grande antigo foi apagado da existência pelo simples fato de ter contrariado a decisão de Nyarlathotep. Dizem que foi ele quem apresentou os deuses para a humanidade e que ele implementou a ideia de que ela necessitaria de acreditar em forças superiores e com isso teria criado, ou melhor, teria incentivado a criação dos primeiros cultos da humanidade. E além disso, teria ele mesmo se apresentado como um deus a ser venerado no nosso planeta e por isso assumiu diversas formas através de avatares. E isso tudo não foi à toa. Sabe o que difere Nyarlathotep do resto dos deuses exteriores, além da inteligência e o poder da decisão irrevogável? É o seu interesse por vidas inferiores, como a dos seres humanos. Enquanto os outros deuses estão pouco ligando para vidas inferiores, Nyarlathotep apresenta um certo interesse, uma curiosidade. Mas não entenda errado, lembra do que eu disse no vídeo do Azathoth? Os mortais até podem tentar pedir ajuda deles por meio de rituais de invocação, ou algo assim. Porém, se eles tiverem sorte, vão ser completamente ignorados por eles. Pois é, a atenção de Nyarlathotep pode ser tanto uma bênção quanto uma terrível maldição. Ele faz de tudo para alimentar a sua curiosidade e a sua sede de conhecimento sobre as vidas inferiores, e para isso até mesmo se disfarçou de outros deuses para que a humanidade o venerasse, mas não por narcisismo, e sim para ver como ela se comportava diante a um novo deus. Sim, a maioria dos deuses que a humanidade já venerou no passado não passam de meros disfarces de Nyarlathotep. Por exemplo, na mitologia egípcia, ele já se disfarçou como o deus do caos, Set. Na mitologia grega, se disfarçou como o deus dos deuses, Zeus. Na mitologia nórdica, como o pai de todos, Odin. E por assim vai. E é por isso que alguns até consideram Nyarlathotep como onisciente, pois ele sabe de muitas coisas. Mas convenhamos que um ser que possui curiosidades e sede de conhecimento nunca seria um onisciente, pois um onisciente não possui curiosidades, tampouco sede de conhecimento, pois ele já sabe de tudo. E em troca dessa alimentação de conhecimento, Nyarlathotep ajuda esses povos, lhes dando magias e poderes. Mas lembra que a atenção de Nyarlathotep não é uma bênção para sempre? Pois é, eu quero que você imagine uma criança com seus brinquedos. Essa criança seria Nyarlathotep. E os brinquedos? Bem, a humanidade. O que acontece quando a criança se cansa dos brinquedos? Quando ela simplesmente não abandona, ela quebra os brinquedos. É basicamente a mesma coisa com Nyarlathotep. Quando algum povo já não lhe chama mais a atenção, ou ele simplesmente ordena que seus avatares se apaguem da existência, ou ele devora a alma dos fiéis sem nenhuma piedade.
Mas recentemente, Nyarlathotep passou a querer ir um pouco mais além da religião e crença. Ele quer explorar mais a área científica, algo mais palpável, como o ateísmo e áreas filosóficas e científicas. Durante anos, ele se disfarçava de humano para andar sobre a Terra e implantar sementes ideológicas nas cabeças dos profetas, filósofos e cientistas, para ver como a humanidade evoluiria com o tempo. E em vez de magias, como ele fazia com os povos antigos, agora ele concedia máquinas e inovações tecnológicas. Tudo para ver como a sociedade iria se moldar. E isso renova o seu interesse, pois quanto mais ele intervém, mais coisas acontecem. Mas claro que isso não é as mil maravilhas, pois os avanços tecnológicos que ele traz também vêm com um brinde: a loucura de quem os detém. Como, por exemplo, as bombas atômicas que quase foram responsáveis pela nossa extinção há alguns anos. Muitas vezes nós estivemos quase a um passo da extinção por conta das intromissões de Nyarlathotep, e só continua no quase porque ele ainda tem interesse nas vidas humanas, interesse em ver como a sociedade evolui com o tempo. Mas você acha que ele liga se houverem milhões de mortes? Claro que não. Até porque foi ele mesmo quem criou a maioria das coisas que quase nos extinguiram, como algumas pragas, doenças, eventos catastróficos, tudo isso para ver como nos sairíamos frente a esses eventos. Eu te pedi para imaginar uma criança com brinquedos, não é? Agora eu quero que você imagine uma criança com uma lupa em um dia de sol, encontrando o formigueiro. O que você acha que acontece? Claro, ela vai sair queimando as formigas e ver como elas reagem. E quando se cansa, simplesmente joga um balde da água em cima para matar todas de uma vez. Então é basicamente isso que acontece com Nyarlathotep. Não tem outra forma melhor de descrevê-lo que uma criança com uma lupa em um dia ensolarado observando o formigueiro. E quando ela se cansar de olhar, vai aniquilar as formigas como se não passassem de um absoluto nada. Com base nisso, o que você acha que vai acontecer quando Nyarlathotep se cansar de observar a humanidade? Hein?